Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos meditar um tema nesta manhã, no livro de Atos, no capítulo 4, e o versículo 29 a 31, que diz a santa palavra de Deus: Agora, pois, ao Senhor, olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que fale com toda a ousadia a palavra. E quando estender as mãos para curar e para que faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus, e tendo ele orado, moveu-se o lugar em que estava reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, estamos num tempo difícil, enfrentando esta pandemia, mas com a esperança que isso tudo se acabe e possamos retornar a cultuarmos de novo nas igrejas. E muitas vezes, meus amados irmãos, vemos muito comentário de irmão dizendo que precisamos de voltar com fé, com oração. E eu queria, nesse tema, falar um pouco a respeito de avivamento. Nós necessitamos ter um verdadeiro avivamento. E o que é avivamento? Fazer, tornar o propósito de Deus. Isto é avivamento. Um avivamento real que podemos destacar com algumas características que devemos ter para um verdadeiro avivamento. Primeiro, para se ter um verdadeiro avivamento, é necessário ser obediente. Sem obediência, não tem um verdadeiro avivamento. A Bíblia diz lá em Lucas 24, o versículo 49, Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficais, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, obediência à palavra de Deus. Não existe um avivamento onde não há obediência. Não existe um avivamento onde não há uma busca pela palavra de Deus. No Salmo 105, versículo 4 diz: Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Sem busca a Deus, não há avivamento. Nós temos que ser obedientes, temos que buscar a Deus, e também para que haja avivamento, é preciso a igreja estar orando. É preciso orarmos. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Sem oração, aleluia, glória a Deus, não há produtividade. Sem oração não há fruto, glória a Deus. Se quer um avivamento, seja obediente, busque a Deus, ore, aleluia, glória a Deus, e também seja perseverante. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, versículo 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seu irmão. A Bíblia também nos diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, que aquele que busca recebe, aquele que bate vai se abrir, aquele que busca vai achar. Ou seja, seja perseverante. Sem perseverança não há avivamento. Glória a Deus. A Bíblia também nos diz, lá em Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao versículo 31, você ainda não entendeu, ainda não ouviu que o Deus eterno, o Criador de todo mundo, nunca se cansa, nem perde a sua força. Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria.
Ele dá força aos cansados, dá vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam, até os moços perdem a sua força e caem de tanto cansaço. Mas o que espera no Senhor, glória a Deus, o que espera no Senhor, sempre renovarão suas energias, sobe voando como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga, não perde as suas forças. Glória a Deus. Então, persevere, continue perseverando. A Bíblia diz que quando eles oravam, aquele lugar se moveu. Glória a Deus. E nós precisamos disso, meus amados irmãos. Sair da mermice. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Hoje tem muita gente que quer controlar a igreja, com muitas tradições. Outros acham que barulho não tem a presença de Deus. Glória a Deus. Mas Deus é o Deus que quebra tradições. Você foi chamado para fazer a diferença. Ser cheio do poder de Deus. Ser um imitador de Cristo. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja como Paulo, ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo. Veja que Paulo, ele disse, olha, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Ele disse, olha, não imita Cristo não. Glória a Deus, como eu imito. Mas ele disse assim, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. E também ele escrevendo a Filipenses, no capítulo 4 e versículo 9. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Veja, Paulo disse, olha, aquilo que você aprendeu, recebeu e ouviste de mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. Veja a convicção de Paulo. Paulo aqui dizendo, você aprendeu. Será que você está sendo um exemplo? Será que você está ensinando da maneira certa, da forma certa? Será que podemos dizer, seja meu imitador, como eu sou de Cristo? Reflita nisso. Para ter um avivamento, você tem que ser um verdadeiro imitador de Cristo. Também tem que ser uma pessoa temente a Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 3 diz, não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tem que tratar. A pessoa temente a Deus, ele luta para não pecar. O Espírito predomina sobre a carne, pois sabe o que o aguarda. Glória a Deus. Por isso, Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 19, ele diz, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais que miseráveis. Mais miseráveis do que todos os homens. Nós temos que esperar Cristo, glória a Deus, na sua volta, para Ele levarmos para o céu, para com Ele morarmos, para lá vivermos em santidade. Glória a Deus. Mas só vão alcançar este avivamento se você estiver em comunhão com Cristo. E tem um texto em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33, que diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem com o vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem seca, nem se ajunta em celeiro. E vosso Pai Celeste o alimenta. Não tende vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um povo à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem se fiam. E vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé.
Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vamos vestir. Porque todas as coisas o gentio procura. De certo, vosso Pai celeste bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Não buscai, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O crente temente a Deus, ele busca o agir de Deus, ele busca o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. E também, para que haja um avivamento, é preciso ousadia. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 31, texto que nós lemos, que tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus, pregava a palavra de Deus com ousadia, pregava a palavra de Deus com certeza do que estava fazendo. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que o verdadeiro avivamento leva o crente a anunciar a palavra de Deus com fé, o evangelho com a verdade que é Cristo, para mudar aqueles que ainda não receberam a Cristo como Salvador da sua vida. E também, para que haja um avivamento, é preciso a busca pelo poder da palavra de Deus e do poder de Deus em nossa vida. Glória a Deus. A Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 10, versículo 17, versículo 19. E voltando os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitam. E disse, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Eis que eu vos dou, aí Jesus responde, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Veja o que Jesus disse, eis que eu vos dou poder. Para que haja um avivamento, precisamos buscar o poder de Deus. Precisamos crer mais do poder de Deus em nosso meio. Nós temos que buscar poder para realizar grandes coisas em nome de Jesus Cristo. Também, meus amados irmãos, para um verdadeiro avivamento é necessário um mesmo coração. Atos capítulo 42, no versículo 32, nos diz, Atos capítulo 4, versículo 32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comum. Um verdadeiro avivamento tem que haver uma profunda união. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14, nos diz, revestir-vos como eleito de Deus, santo e amável, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, seja assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, isto, revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. Sem união, sem um só coração, não há avivamento. E alguns princípios de união que devemos ter dentro da igreja para um verdadeiro avivamento. Primeiro, para que haja união e um só pensamento dentro da igreja, primeira coisa que podemos destacar é a fala, a comunicação. Mas a fala, uma fala verdadeira. O crente não pode dar de mentira. O crente não é agente de Satanás. Satanás é quem é o pai da mentira. O crente tem que falar a verdade, tem que ser sincero, principalmente com os seus irmãos. É muito feio um crente que anda mentindo, que anda fazendo coisas que não convêm à palavra de Deus.
Em Efésios capítulo 4, versículo 25, a palavra de Deus diz: por isso deixai a mentira e fai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um do outro. Seja verdadeiro, não fale mentira para o seu irmão, seja homem verdadeiro cristão. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: não mintais uns ao outro, pois que já vos despediste do velho homem com seus velhos feitos, já desvestisse, já sois um novo homem, não anda mais em mentira, e vos vestir de novo, que se renova com o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Se você é criado de Deus, se você, aleluia, glória a Deus, foi chamado para ser uma nova criatura, fala a verdade, seja verdadeiro, glória a Deus. Outra coisa, falar o que vive. Né? Muitas pessoas falam uma coisa e vivem outra. Mateus capítulo 7, versículo 28 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porque temos que falar com cuidado. Provérbio 25, versículo 11: uma maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Glória a Deus. Falar com determinação. Mateus capítulo 5, versículo 37 diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Falar coisa boa, porque tem crente, meus amados irmãos, que só quer falar desgraça, só quer falar coisa ruim, só quer dizer: olha, não vai acontecer, isso não é assim, devia ser isso. Fale coisa boa. Efésios 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Fale coisas para edificar a igreja, para edificar o seu irmão. Não fale coisas para destruir a igreja, para destruir seu irmão. Glória a Deus, você é uma nova criatura, para que a graça de Deus ao que ouve. Veja, que palavra maravilhosa. Efésios 4, 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para promover a edificação, para que a graça de Deus desça sobre aquele que ouve. Também, irmãos, temos que ajudar um ao outro. Vivemos numa pandemia, vivemos num momento difícil. Ajuda o seu irmão. Se seu irmão está precisando, ajude seu irmão. Glória a Deus. Mostre que você é salvo em Cristo Jesus. Mostre que você está avivado. Mostre que você é um crente avivado. A Bíblia diz em Romanos 15, versículo 1: mas vós que sois fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aleluia, glória a Deus. Ajude o seu irmão. O crente cheio do Espírito Santo, ele promove a paz. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quando tiver em vós, tende paz com todos os homens. Tenha paz, ande na paz, seja o mensageiro da paz. Reconciliação, meus amados irmãos. A Bíblia diz também, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Se você está com raiva do seu irmão, se você está intrigado do seu irmão, vá lá, reconcilie com ele. Se você está de mal com algum da sua família, ou alguém, algum vizinho, vá lá, se reconcilie com ele. Glória a Deus. O crente avivado, glória a Deus, ele busca promover a paz, ele busca a reconciliação com Cristo. Também o crente avivado, ele procura reconciliação e também promover a paz. João capítulo 13 e o versículo 35 nos diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes um ao outro. Ame seu irmão. Deixe de criticar o seu irmão. Abrace seu irmão. Você faz parte do mesmo corpo, onde a cabeça é Cristo. Glória a Deus. Coopere.
coopere com seu irmão, coopere na igreja, mas coopere sem querer ser visto pelo pastor, ou visto pelo dirigente da igreja, ou ser reconhecido como primeiro. Não, coopere porque você é chamado para ser servo de Deus e você é chamado para ser fiel à sua palavra. E você pratica e vive um verdadeiro avivamento espiritual. A Bíblia diz em Mateus capítulo 20, versículos 26 e 27. Não seja assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Jesus disse, pare com isso. Vocês são todos servos. Eu vim para servir. Você também é chamado para servir. Não queira destaque. Queira que o Espírito Santo de Deus predomine em sua vida. Glória a Deus. Também ficar junto para ter uma profunda união. Temos que estar juntos. A Bíblia diz que Paulo escrevendo e falou que a igreja estava toda dividida. Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Cefra, eu sou de Cristo. Está por acaso Cristo dividido? Atos capítulo 2, versículo 46. E perseveraram unanimemente, e todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração. Estavam todos juntos, estavam todos unidos em um só pensamento. Verdadeiro avivamento tem que ter união. Sem união, a igreja não cresce, não prospera. Viver o evangelho da graça de Deus, o que é isso? A graça é um favor imerecido. Graça na prática é amar sem ser amado. Você está amando seu irmão? Mesmo se seu irmão não está lhe amando? Isso é uma prova daqueles que estão vivendo um verdadeiro avivamento. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. A Bíblia de Deus diz, e de muita boa vontade me gastarei e me deixei gastar por vossas almas. Ainda mando cada vez mais, seja menos amado. Paulo dizendo, ainda vai se gastar cada vez mais. Mesmo sendo pouco amado, mas ele vai continuar amando. O verdadeiro avivamento vai você amar o seu irmão. Glória a Deus. Perdoar também o seu irmão. A Bíblia nos diz, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se e disse, Senhor, quantas vezes pecar meu irmão contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Glória a Deus, perdoe seu irmão. Perdoe para ter um verdadeiro avivamento. Perdoe. Glória a Deus. Por falta de perdão, há muitos doentes. Mateus capítulo 6, versículo 14, versículo 12 ao versículo 14. A Bíblia diz, perdoai a vossa dívida, assim como nos perdoamos os vossos devedores. E não vos conduz à tentação, mas livrai do mal, porque o meu reino é o poder e a glória para sempre. Porque se perdoares os irmãos as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará a vós. Então, meus amados irmãos, para ter um verdadeiro avivamento, é preciso pregar também com a sua vida. A Bíblia nos diz que Eliseu passava e aquela mulher observava ali Eliseu e chamou seu marido e disse ao seu marido, está vendo aquele homem que passa
por aqui todos os dias, aquele homem é um verdadeiro servo de Deus. Naquele homem há avivamento espiritual. Eliseu pregava com sua forma de andar, com a sua forma de mostrar que era um seguidor da palavra de Deus. Que possamos buscar esse avivamento, para quando voltarmos para o templo, depois dessa pandemia, estejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Possamos estar na igreja não olhando para o irmão, não querendo ser o primeiro, não querendo ser o maior, mas querendo ser seguidor de Cristo. Não estar dentro da igreja para buscar contenda, para buscar confusão, para estar falando do outro. Não. Vamos voltar, glória a Deus, renovado pelo Espírito Santo de Deus. Falando a verdade, vivendo a verdade, praticando a verdade. E podemos dizer para o mundo: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O avivamento parte de mim, parte de você, para que essa igreja volte forte e firme e possamos ver a glória de Deus ser derramada e o templo ser cheio do Espírito Santo de Deus, descendo sobre o templo, enchendo todos aqueles, aleluia, que vive um verdadeiro avivamento espiritual. Seja fiel ao seu Deus, seja fiel à sua santa palavra. Você foi chamado para fazer a diferença. Glória a Deus, você não foi chamado, aleluia, glória a Deus, por agradar pastor, por agradar líder de igreja, para agradar líder, aleluia, de conjunto, líder de congregação. Não, quem te chamou foi Cristo, você tem que agradar a Ele, você tem que viver para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Devemos obedecer os nossos líderes, mas temos que saber que não foi eles que nos chamaram. Quem te chamou foi Cristo. Viva esse avivamento. Seja fiel à palavra de Deus. Os homens são falhos, mas a palavra de Deus é verdadeira. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.